Muito boa noite, muito boa noite. Legal, legal. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue colocar o nome da live. Estelionato sentimental. Assinar, vamos deixar aqui a dona... Vamos colocar mais uma pessoa aqui. Vamos convidar a Isabela. Intoxicada por um RA. Gente, não tô enxergando aqui, ó. Comei melhor. Boa noite, Douglas. Boa noite. Boa noite, Júlio. Projeto. Olha que interessante. Ué, não deu certo, né, Isa? Vamos lá, vamos de novo. Boa noite, gente. Vamos lá. Só ver se eu volto aqui para poder trazer a Isabela. Vamos lá. Isabela. Convidar. Já foi. Toda colorida aqui, né? Agora sim. Agora foi, Isa. Agora foi. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Boa noite. Boa noite, gente. Vamos chamar a galera para a gente espalhar essa palavra, para espalhar informação. Que hoje o bicho vai pegar, né, Eli? A gente vai falar sobre um assunto que tá aí nas redes, né? Nem me fale, nem me fale. Você sabe que eu fui fazer umas pesquisas hoje, né, pra gente fazer essa live e tal. Gente, esse negócio é tão antigo, e assim, tá cada vez mais aí na nossa frente, né? Cada vez mais nos cercando, né? Mas você é minha convidada de hoje. Eu tô aqui para te ouvir. Eu e todas essas pessoas que estão aqui, a gente quer te ouvir. Bora, Isa. Antes de tudo, gente, Isa, parabéns por você foi lá fazer uma palestra lá na Mercedes, eu vi ontem, o pessoal lá do Senai. Eu olho para essas coisas e falo, gente, realmente a palavra está sendo espalhada, os jovens estão escutando. Isa, parabéns. Nossa, Eli, eu fiquei tão feliz em poder fazer essa palestra. Foram 2 palestras em 2 horários, com 2 turmas, foi muito legal. Eu acho realmente que assim a gente tem que começar a falar para os jovens sobre esse assunto, que muitos deles vivem isso em casa, mas não sabem identificar, né? Não sabem o que é dar nome às coisas. E às vezes assim, eles reproduzem o que vem em casa sem nem saber o que está fazendo. Então, ontem, assim, foi sensacional. Tem até o Douglas aqui, ó, amei a palestra feita ontem, ele estava lá. Que bom, Legal, Douglas. Obrigada. Maila, o assunto de hoje é estelionato sentimental. Eu ainda não consegui fixar lá o negócio, mas eu estou tentando, tá bom? Bom, então, para me apresentar, né, meu nome é Isabela Falsi, eu sou autora do livro Intoxicada por um Relacionamento Abusivo, meu livro é esse aqui. Eu escrevi esse livro como uma escrita terapêutica, ele ganhou forma e virou um livro. E eu conto a minha história, né? Ele é autobiográfico, eu conto a minha história de relacionamento abusivo. Então, eu e a Eli, a gente já tem aqui uma certa intimidade, né, Eli? De lives e de podcast. E eu fui convidada para falar sobre estelionato sentimental, que é algo que, como você começou a live falando sobre isso, vem crescendo a cada ano, né? É algo já muito antigo, mas que a cada ano vem crescendo. E assim, Eli, é importante a gente falar que o estelionato ele cresceu muito mais com as redes sociais, né? Isso facilitou muito que as coisas acontecessem. Então, assim, para a gente
começar aqui conceituando, né, o que é o estelionato sentimental. É quando uma pessoa usa de artifícios para enganar uma outra pessoa com que ele está se relacionando. E a maioria das vezes, assim, fingindo um sentimento, fingindo um relacionamento que não existe, mas que para a pessoa que está envolvida, que está apaixonada, aquilo realmente está acontecendo. E a maioria das vezes esse tipo de golpe, né? A gente costuma falar que o estelionato sentimental é um golpe. Ele é de cunho financeiro, né? Econômico-financeiro. Então, eu passei por isso, né? Você leu meu livro, você sabe muito bem. Eu passei por isso. Verdade. Eu passei pela violência patrimonial. Então, dentre todas as outras violências, essa também foi uma das que eu passei. E, assim... Eu sinto muito, né, que isso tenha acontecido. Obrigada. E, assim, vem sendo muito mais recorrente, né? Como eu falei aqui no começo, as redes sociais têm ajudado muito nessa parte, porque a pessoa não precisa se mostrar, a pessoa não precisa aparecer, ela só precisa te fisgar. Então, boa noite, Vanessa. Beijo, querida. E aí, assim, ela só precisa te fisgar. E aí, a partir do momento que você tá dentro dessa relação, que você acha, né, que você acredita que é realmente uma relação, a pessoa começa a te manipular. E foi o que aconteceu comigo, né? Então, por muitas vezes, assim, ai, meu celular quebrou, e aí, assim, a gente não vai poder se falar mais. E aí, o que acontecia? Comprava um celular novo, né? E as coisas iam aumentando cada vez mais. Esse golpe, né? Essa parte do se aproveitar se aproveitar do fato da outra pessoa estar apaixonada, da outra pessoa estar envolvida e querer ajudar e ter toda essa empatia com o outro. Então, são golpes mesmo. A pessoa que pratica, ela tem consciência disso. E a pessoa vítima, ela tá ali na intenção de ajudar, de fazer com que aquela necessidade do abusador, do estelionatário, no caso, seja sanada, né? Então, assim, é uma situação em que a pessoa realmente cai. E aí eu estava estudando também, ele sobre isso, e eu vi que de 2021 para 2022 aumentou 70% de casos. E isso, assim, é um número ainda muito pequeno, porque acontece a vergonha, né? As pessoas têm vergonha de falar que levaram um golpe, que sofreram um golpe, que elas se sentem invadidas, né? Elas se sentem bobas, elas se sentem ainda muito machucadas para poder colocar isso, né? Para chegar numa Vergonha. delegacia e falar, eu tomei um golpe, eu levei um golpe eu fui a boba, entre aspas, da história. Eu acreditei numa pessoa e fui passada para trás. Então, isso é muito complicado ainda. As pessoas ainda não entendem que isso realmente é um crime, né? Isso não é uma brincadeira. Não. Existe muita vergonha nisso, né, Isa? Porque, assim, a mulher, a gente sabe que isso acontece com homens e mulheres, mas, como eu falei lá no Stories, a incidência com a mulher ela é maior, né? A mulher, ela tem vergonha, porque, assim, quando a gente acontece tudo isso, né, fala assim, mas, poxa, aconteceu comigo, como que eu caí nisso? É tanta culpa, né, que ela carrega, como que eu caí nisso? Como que eu não percebi que as coisas estavam indo por esse caminho e tal? E não é culpa sua, né? Não, deixar bem claro que não é culpa sua, porque, assim, isso vai acontecer porque as pessoas, esse estelionatário, ele se especializou nisso, né? Ele Ele sabe como te envolver. investigou, ele sabe.
ele especializou nisso e ele tem a maior paciência do mundo para que isso aconteça. E é importante falar que, assim, a maioria dos casos não é com casais casados, né? Na maioria é com alguém que está se envolvendo, que está conhecendo, então que ainda está naquela fase de querer agradar em tudo, de querer ajudar, de estar junto, aquela, né? No casamento isso também existe, mas a maioria das vezes é nessa fase de conhecimento. E como você falou, eles têm muita paciência, então não é assim de cara. Ele não vai chegar para você no primeiro encontro e falar, preciso de um celular novo. Não. Leva uns meses, aí, uns 2, 3 meses, para começar com algo bem leve, e aí vai aumentando, e aí vai pedindo mais uma outra coisa, e aí a necessidade de pagar uma conta, e aí pede um cartão de crédito emprestado, e por aí vai. Né? Então, é importante a gente ficar atento que não é de cara, né? A gente não consegue identificar um estelionatário assim. No começo, eles até costumam devolver o dinheiro, que é para poder pegar ali a confiança da pessoa, né? Então, assim, começam com quantias pequenas, vão para quantias maiores, mas é devolvido, porque tudo isso é um estudo. Sim. Gente, não se sintam culpadas, né? Primeiro de tudo. Mas vocês são vítimas, né? Vítimas. Exatamente. Assim, eu passei por isso, né? Já falei, conto isso no meu livro. E você vê que não é, depois que você sai da relação, você vê que aquilo não é só com você, né? Não foi só com você. Outras pessoas também passaram por isso. Outros pequenos golpes foram dados em pessoas, assim, do convívio, do relacionamento. Então, até um dos fatos lá que eu conto no livro é que ele fez um depósito do aluguel com um envelope vazio no caixa eletrônico. Então, assim, isso é estelionato, né? Isso é você enganar uma outra pessoa. E aí, era a mesma coisa que ele fazia comigo. Então, assim, ele me pedia dinheiro emprestado com a ilusão, assim, de que ele me prometia que ia me devolver. Silva, voltou. Tá de boa. Voltou. Então, assim, as pessoas hoje em dia, elas têm vergonha de falar que tomaram um golpe qualquer. Então, aqueles de ligar do telefone, tô com a sua filha, ou você precisa ter um dinheiro preso e você precisa me depositar X reais para que isso seja liberado para você. Isso já dá uma vergonha para a pessoa ir lá e denunciar. Imagina para uma pessoa que está envolvida num relacionamento e se sente passada para trás. Daquela confiança toda que foi depositada naquele estelionatário. Então, assim, esse aumento aí de 70% dos casos, ele é muito pequeno comparado com a realidade. Porque as pessoas não vão atrás, não procuram denunciar. Verdade. E até a Marla está falando aqui, e é uma coisa que eu queria trazer também, Marla, obrigada por você ter colocado aqui para a gente, lembrando que casados também fazem investimento de 80% de construção de compras dos imóveis em conjunto, e sempre falando que tinha gosto mais caro, tal, e que pagava, depois que pagava tudo. Então, assim, muitos relacionamentos, assim, né, como a gente está falando assim, isso acontece também, não acontece exatamente com as pessoas que estão casadas, mas principalmente com aqueles que estão em um envolvimento maior, né, querem envolver aquelas pessoas, e a vítima, no caso, envolver a vítima. E o que acontece? Às vezes, essa vítima, eu tô com 4 pacientes assim, tá? Elas simplesmente pegaram o dinheiro e deram na mão da pessoa. Porque, assim, no começo desse relacionamento, ele vem lá com a paixão, né? Que a gente já ouviu falar que a paixão segue a gente, né? Ele vem com a paixão, vem com confiança, né? E com muita amorosidade ali, né?
Então, assim, isso vai te envolvendo. Por isso que a gente fala assim que, eu vou repetir, que você é uma vítima, porque a pessoa te estudou. Ela sabe o que você Ela quer sabe os seus ouvir. pontos fracos. Ela sabe exatamente o momento de pedir. Ela sabe como te envolver. Tem todo esse estudo mesmo. Não é assim do nada. Ela não vai te pedir num momento que ela sabe que você não vai poder dar. Então ela vai te pedir É, naquele momento que você, por exemplo, recebeu um bônus. Ou que ela sabe que você tá, sei lá, você ganhou alguma coisa e ela precisa daquilo. Então ela vai te pedir com todo o jeitinho que ela precisa muito mais do que você, né? Então tem toda essa situação. E nesse caso que a Maila falou, eu, na verdade, eu morava junto. Então, já era um uhum. relacionamento, e isso que ela falou aí da construção, a gente alugou um apartamento na confiança, eu na confiança de que ele arrumaria um emprego para me ajudar a pagar o aluguel e os móveis que a gente tinha comprado, né? Que no caso eu comprei. Então, assim, na minha cabeça, seria um tempo para que ele se estabilizasse e a gente começasse a dividir as despesas do apartamento, do nossa casa. E não foi nada disso, né? Foi toda uma enrolação, foi toda uma, uma manipulação para que eu fizesse tudo isso na esperança de receber de volta, o que não aconteceu. O que não aconteceu e não acontece aí com muita gente. Verdade. Então, assim, A gente, desculpa, eu te cortei? Você não, tava, pode pode falar. concluir. Não, eu ia falar que assim, é uma fragilidade. A gente está num momento frágil, até que a gente se vê assim, não tem mais limite no cartão de crédito, não tem mais limite no banco, você não tem crédito, seu nome está negativado e você não sabe para onde correr mais. E aí o que acontece? Você não presta mais. O benefício que você dava para essa pessoa deixou de existir. Então a sua utilidade acabou. E foi realmente o que aconteceu comigo. E que em muitos casos, assim, quando terminam, né? Então, assim, essa pessoa realmente, ela inutiliza você, né? Ela deixou você ali com todas as dívidas do mundo ali, você deixou você sem saber para onde vai, para onde ir. E aí ela simplesmente ela vai fazer o quê? Ela bloqueia número de telefone, bloqueia, ela Ela some no some. mundo. Porque agora ela já, nesse momento que ela está com você, ela já está estudando uma outra vítima. Exatamente, porque eles não ficam sem o suprimento, né? Então, quando essa pessoa vai vendo que você não tem mais a utilidade que tinha, ela começa a ir para outra pessoa. E aí, muitas vezes, com o dinheiro dessa pessoa, ela já começa a pagar a vida da outra. Porque o que acontece também é isso. No começo, a pessoa demonstra que ela tem dinheiro, que ela pode, que ela é Sim. poderosa, que ela tem condições, que não vai precisar de você. E aí, aos poucos, começa a demonstrar, como você já está envolvida, que ela precisa de você. Porque no começo, ela tinha toda aquela situação. Então, você acredita que uma hora essa pessoa vai ter de novo aquela situação inventada por ela? Que ali no caso é o estelionatário, né? Ele é o incompreendido da família. Ele é, ele é aquele cara que está sempre querendo ajudar as pessoas, mas é incompreendido pelo mundo, É. né? Porque assim, todo mundo já ferrou ele, todo mundo. Geralmente tem uma esposa que ferrou ele Não, e também, todas são né? Então, loucas, assim, né? Todas todos são. são péssimas. Eu agora eu tenho um, um lema, assim. A pessoa que me fala que tem uma ex louca, eu vou prestar mais atenção, porque assim, toda ex é louca, né? Toda ex é louca, não faz sentido. Então, quem será que é o louco mesmo da relação? Então eu Faz muito começo sentido isso. a refletir Prestar sobre o atenção. assunto. É. A gente, você tem alguma informação sobre, porque assim, até onde eu vi,
tudo isso ainda é baseado no artigo 71. Que tem ali uma 171, né? Tem alguma outra extensão disso ou não? Então, já foi aprovado pela Câmara em agosto do ano passado um artigo específico, né? Tipificar o estelionato sentimental, com esse cunho de envolvimento de relacionamento, essa participação amorosa, né? Esse enlace. Mas ainda Sim. não foi tá no Senado, mas ainda não foi aprovado lá. E isso, o que que mudaria, né? O que que muda de um estelionato para um estelionato sentimental? Isso aumentaria a pena. Então, ao invés de ser de 1 a 5 anos, seria de 2 a 6. É uma forma de punição, mas não é uma forma de coibir isso, né? É só punir, né? A gente teria que trabalhar na causa. Eu acredito que só mudança de lei não é o suficiente, mas sim ajuda, né? Mas isso ainda é algo que ainda não está vigente e ainda tem muita coisa aí pela frente. Né? E como que, assim, isso, a gente está falando naquele momento, né, quando passa essa situação toda de vulnerabilidade, de que você, assim, eu imagino que a mulher fique no chão, né? E aí a mulher ela ainda vai ter que lidar com a vergonha, né, de ter O passado por julgamento, isso, o julgamento, como que você não percebeu? Ele colocou uma arma na sua cabeça, por que que você fez isso, né? você fez porque Aquela você coisa toda. quis. É isso. E a mulher, ela fica assim, minada. A confiança dela é minada, né? Essa mulher não vai confiar em nunca mais ninguém, assim. É muito difícil isso. É muito Na difícil. palestra ontem que eu dei, uma das perguntas foi sobre isso. Depois que você passa por uma situação dessa, por um relacionamento assim e tal, que te faliu, te deixou no chão, te acabou com a sua autoestima, enfim, como que você consegue ainda ter relacionamentos após? Né? Você confia nas pessoas? E aí, assim, eu fui muito franca. Eu falei, olha, pra gente voltar a confiar em alguém, é uma jornada. Porque no começo a gente acha que o mundo quer enganar. O mundo está mentindo, né? E todo mundo é narcisista, psicopata, porque você fica tão. Você começa a estudar mesmo a situação. Por que que eu passei por isso? Por que eu? Por que eu fui a vítima? Então a gente se faz muito essa pergunta. Por que que eu me deixei levar? Por quê? Por quê? Por quê? Então, além do julgamento alheio, tem o nosso julgamento. Né? A gente Sim. fica se julgando muito. A sociedade já faz isso, né? A gente já está aí na boca de todo mundo, mas assim, a gente se culpa. E eu tive que trabalhar muito o meu perdão, me perdoar, porque eu ficava me chibateando, mas eu fui burra, eu fiz isso, eu não sei o quê. Então, eu acho que é mais difícil a gente se perdoar do que o julgamento da sociedade, que sim, fere ainda mais. Tipo, é uma ferida e a pessoa fica lá cutucando, né? O que é pior, fica te jogando na cara o quanto você foi boba, o quanto você se deixou envolver, o quanto você cedeu demais, o quanto você não viu o que estava acontecendo. Então, fora isso, o nosso julgamento, que para mim é o pior. Uma coisa que você já trouxe para a gente, Isa, para quem acompanha a gente, assim, em podcast, muito. Eu já falei que a gente vai fazer um puxadinho para a Isa aqui, que a Isa está sempre contribuindo com a gente, é muito conhecimento, a gente tem que passar a mesma palavra, né? Quando não tem religião, não tem cor, não tem Classe classe social. social, não Isso tem. pode acontecer com qualquer mulher. Qualquer mulher, qualquer homem também, Sim. né? Mas como eu falei, para quem está chegando agora, a incidência é maior com as mulheres, né? Exatamente. E aí, uma coisa legal que você trouxe, que você está com 4 pessoas, você está atendendo 4 pessoas nessa situação, né? E assim, às vezes as pessoas falam, como que eu vou provar que isso aconteceu? Como que eu vou provar isso? Né? Porque, como
você falou, teve, acho que uma paciente sua que entregou em dinheiro. Então, assim, como que prova uma coisa dessa, sendo que entregou em dinheiro, né? E Muito assim, bem você ter falado isso. e assim, até como advogada, é importante dizer que qualquer conversa de WhatsApp, de troca de e-mail, que essa solicitação de dinheiro ou preciso de tal coisa, que você consiga demonstrar toda essa manipulação é válida. Então, Sim. fatura de cartão de crédito, algum saque que você fez naquele dia no valor X, ou sei lá, uma conversa sua com o gerente para que pudesse liberar um valor alto ou fizesse uma transferência para uma conta de terceiros, porque muitas vezes também eles utilizam os terceiros, não necessariamente Sim. diretamente para eles, porque é tão ardiloso, é tão maquinado mesmo, a situação é tão pensada que realmente, assim, ele pensa que não vai passar diretamente para ele, vai passar para um terceiro, que vai comprar a moto, que vai fazer tal coisa para depois chegar nele. Então, assim, como é que faz esse rastreamento desse dinheiro, né? Fica muito mais difícil. Mas, assim, qualquer prova de mensagem, enfim, de ligação gravada ou alguma coisa assim, ou até uma testemunha, né? Muitas vezes tem Sim. lá o vendedor da loja, né, que vendeu, sei lá, o telefone ou a moto, ou o que quer que seja. Sim. A Mari fez uma pergunta aí. Até psicologicamente, é isso? Acho que é As uma mensagens? violência psicológica, né? As mensagens, Sim, tal, né? sim, isso também. É violência psicológica com testemunhas, Nossa, eu tinha tudo, né? Eu tinha todas as nossas conversas, eu tinha todas as nossas brigas, eu tinha tudo isso por mensagem. Então, assim, tudo isso é válido, porque é muito difícil. O judiciário, ele entende que é muito difícil provar uma coisa dessa, né? E aí teve Sim. uma vez que eu até postei no Instagram falando sobre como provar uma violência psicológica, né? Porque é muito Eu difícil. vi. E aí, muitas pessoas interagiram com uma das dicas que eu dei, que assim, não adianta você salvar o nome da pessoa, tipo, fulano, e printar aquela conversa e colocar como prova num processo. Você teria que tirar o nome daquela pessoa e deixar visível o telefone daquela pessoa, para poder juntar isso como prova. Porque senão você pode colocar o telefone de qualquer pessoa ali e botar Só o um nome. nome. Ainda Exato. vira contra você. Exatamente. Então, assim, a pessoa pode contestar aquilo falando que não é ela, como que você vai provar? Então, o ideal, o correto, é tirar o nome da pessoa, excluir o nome da pessoa e deixar aquela conversa ali com o número. Isso é muito importante. E quando a gente começou essa conversa, aliás, agora há pouco mesmo eu falei assim que não existe credo, classe social, nem nada, mas a gente sabe que assim, com as redes sociais, isso aumentou muito, né? Que legal que a Mayra falou, hein? Olha que legal. Conforme Isso orientação, aí, que legal, que bom. isso é bom. Uma coisa que a gente falou, então assim, com as redes sociais, né? Isso cresceu demais, né? Essa questão toda do estelionato sentimental. E só que com isso a gente percebe que tem uma classe que é mais vulnerável, que são ali as mulheres na faixa dos 45, 50 anos, 60 anos, porque na cabeça desses estelionatários, eles entendem que são mulheres estabelecidas financeiramente e que E estão carente. carentes. Exatamente. Exatamente. Então, no meu mundo ideal, né, que é o que eu prego, é o que eu falo todo santo dia, eu não quero mulher bem resolvida, eu quero mulher resolvidaça para não cair É isso nisso. aí. E se cair, saber como limpar, né? Exato, porque assim, Porque ninguém tá imune a isso, né? Isso pode acontecer. sim, Igual ninguém tá imune a um relacionamento abusivo. isso Isso pode acontecer mais de uma vez, inclusive. é verdade.
Verdade, verdade. Inclusive, a gente tem, assim, essa questão, não vou entrar nesse assunto, mas, assim, a gente sabe que quando acontece a questão da violência física ou qualquer outra violência sexual, a gente já viu casos aí de que acaba acontecendo uma segunda vez, né? Porque parece que vai repetindo o padrão ali, porque vai deixando a pessoa cada vez mais vulnerável, né? E isso Exatamente. então, assim, as pessoas pode acontecer dela cair numa roubada, de ter caído num relacionamento, num estelionato sentimental, e ela cair de novo, né? Sim. E não é culpa dela, né? Assim, ela vai se sentir culpada, mas não. Então, assim, o que que a gente pode dar de orientação aí para as mulheres que estão ouvindo, para todo mundo que está ouvindo a gente aí? É muito difícil porque, assim, essa situação de cair mais de uma vez, de passar por relacionamento abusivo mais de uma vez, isso é muito comum porque a pessoa que passa por um relacionamento abusivo, ela já demonstra o tamanho da empatia que ela tem, né? Então, ela sempre vai Sim, tentar entender o outro, ela vai sempre querer ver o outro como uma pessoa que tem a necessidade, ela vai querer ajudar, ela vai querer se doar mais, porque ela entende que aquela pessoa está numa maior necessidade do que ela. Então, assim, é, eu sempre costumo dizer que é, o sim que você está falando o não para você? Então, assim, você vai é, deixar de pagar uma conta sua, né? Já que a gente está falando aqui de estelionato. Você vai deixar de sim, pagar uma conta sua para emprestar um dinheiro para alguém? Então, espera aí. Você está falando o sim para a pessoa e o não para você. é. Pode falar. Pode falar. Então, assim, eu já fui divagando, já fui pensando lá nas minhas clientes, então, enfim, né? Vamos lá. Mas é isso, tipo, a cada não que você fala para você, é, é, vai te Fala para causar a um pessoa prejuízo lá. É, isso. E, assim, isso que a gente está falando, gente, quando a gente fala de carência, a gente fala dessa carência afetiva, e essa carência é justamente o que a Isa falou, de você trazer, por exemplo, falar um sim para a pessoa, mas falar o não para você. Há quanto tempo você está falando não para você? Investiga, né? Mas eu estou sempre falando não para mim, né? Investigar isso. Até que ponto eu estou chegando? Assim, são coisas assim. Às vezes você pensa que, mas é uma coisinha pequena, foi só uma coisinha é. hoje e tal. Mas vai somando isso. Começa a somar isso, né? E assim, eles são tão inteligentes e espertos e sabem manipular que assim, é o que a gente falou. Eles não vão de cara. Né? Eles não vão te pedir dinheiro, ou te pedir alguma coisa, ou te pedir um favor, ou alguma coisa emprestada de cara. Primeiro, eles vão te envolver, vão obter sua confiança, vão saber que você está. Vão te deixar numa situação de confortável, de que você está num relacionamento, de que aquela pessoa está comprometida com você, para depois te dar o golpe, né? Para depois, aos poucos, ir te dando um golpe. E aí, quando você vê, quando você vai somar um pouquinho daqui com um pouquinho dali, você faliu. Você tem um rombo, você tem seu nome negativado, você não tem crédito, você. Aí você se vê numa situação que você não consegue mais sair, virou uma bola de neve. Né? A gente sabe muito É verdade. bem o que é o não pagamento de uma fatura de cartão de crédito. No mês seguinte, ela quase que dobrou. Ou E assim só o vai. mínimo, né? Exatamente. Aí quando você vê, você já está devendo tudo. Você não tem mais nada. Né? No meu livro eu conto que, inclusive, assim, eu cheguei numa situação em que ele falou assim: por que você não vende seu carro? Vende seu carro. Porque com o dinheiro do seu carro, a gente vai conseguir pagar a minha dívida de pensão e aí eu não vou ser preso. E aí, como eu não fiz isso, como eu não vendi o meu carro, a culpa não era dele que não pagou a pensão. A culpa era Era minha, sua. porque eu não fui suficiente para pagar a dívida que era dele. Então, e isso vai fazendo com a cabeça da pessoa, a pessoa fala, nossa, mas realmente, nossa, eu sou uma péssima pessoa. Eu não estou conseguindo ajudá-lo nessa situação em que ele está
necessitado. Então, assim, somos um casal, né? Porque isso é muito falado o tempo inteiro. Porque somos um Isso. casal. Onde está a Somos um casal. identidade aí, né? Exatamente. Então, assim, você se sente na obrigação, porque somos um casal, né? Então, É, assim, é mesmo, Marla, é muito absurdo. É um absurdo. é um absurdo mesmo. É, a gente vai fazendo concessões assim tão, como é que eu posso dizer, tão pequenas, né? E quando a gente, não só falando de valores, mas são concessões, a gente vai minando, vai definhando a nossa autoestima, né? Cada vez mais, para enaltecer o outro. Eu fico pensando em enaltecer até quando? Quando eu falei que essa questão era muito antiga, que é antiga mesmo, né? Mas hoje, por mais que as pessoas tenham vergonha, eu acho que quando vem um assunto desse à tona, fica mais fácil resolver. Porque hoje a gente fica, a gente sabe onde tem aí a Isabela que está sempre falando sobre os assuntos e colocando dicas de como as pessoas podem resolver as provas e tudo. A gente tem muita coisa boa ainda que a gente pode pegar para resolver. Mas eu lembro disso tão antigo, eu lembro de tias passando por isso, e que eu, pequena, eu ficava pensando, mas é estranho esse meu tio, né? Eu pequena, né, eu já estava lá achando que já estava pensando no nome da empresa e tudo, mas eu pequena, eu falei assim, gente, mas isso é muito estranho, por que que ele faz isso? Por que que esse meu tio faz aquilo? Nossa, mas o meu tio não faz isso. Eu ficava prestando atenção nas coisas, e prestando atenção na minha tia, por exemplo. Então eu vi muito isso bem perto, assim. E muitas de nós, né, já vimos isso bem perto. E a gente julga, né? A Exato. gente julga, ao invés de tentar ajudar. Então, isso é muito difícil também, porque a gente aprendeu a julgar também. A gente não aprendeu a ajudar, aprendeu É, a julgar e aprendeu a, falar, e a criticar também, é, né? porque as pessoas acham que tudo é muito fácil, né? Só que elas não estão Sim, passando pela situação, elas não estão ali vivendo aquilo, elas não sabem o quanto manipulada aquela pessoa tá para poder sair julgando sim. quem está passando por uma situação assim. É, eu passei por muito tempo, até que assim, não fui eu que percebi, para mim, né? Éramos um casal, então éramos Sim. o casal e dividíamos as coisas boas e ruins. E eu só fui perceber que tinha muito mais ruim do que boa quando eu saí do relacionamento. Então, não é uma coisa que você olha e fala assim, olha, eu tô achando que ele vai me dar um golpe, né? E assim, é até legal a gente falar sobre o que acontecia antes, que antes isso não era falado, né? Não existia isso. Uhum. Era aquela história do éramos um casal, né? Somos um casal. E hoje não. Estávamos ali para tudo, para os Estamos perrengues ali e para a para tudo. felicidade. Exato. E a Silvana tá falando aqui, ó, os julgamentos assustam as mulheres. Então, é realmente isso. Demais, Por que que as Silvana. pessoas não procuram? Porque não quer ser julgada, né? Julgada já basta o julgamento dela, que eu falei aqui, que a gente próprio se julga. Então, vai ser mais um julgamento, eu vou expor isso para as pessoas falarem, pô, sério mesmo que você caiu nisso? Né? É, E aí você vai se sentir mais diminuída ainda, ao invés da pessoa falar, não, vem aqui, vamos resolver, vai dar tudo certo, acontece, aconteceu com você, infelizmente, mas poderia ter acontecido comigo. As pessoas ainda não sabem como lidar com esse tipo de coisa, porque como você falou, a gente foi criado no julgamento, a gente não foi criado para ajudar. Né? A gente foi criado para sim, julgar o vizinho, o coleguinha na escola, o fulaninho. Então, assim, ainda é um tabu falar sobre isso. E, assim, teve o golpista do Tinder, né? Que passou aí verdade. no Netflix, foi um boom do momento e tal. E isso abriu um pouco, né? Quando a gente começa a mostrar histórias reais, coisas que realmente aconteceram, que não é uma ficção, não é algo inventado, isso traz mais as pessoas para a realidade. Elas se identificam, né? Que é o que o meu livro faz, né? Eu conto a minha história real, Sim, então assim, as pessoas se identificam, falam, nossa, realmente isso também aconteceu comigo. E as pessoas perdem um pouco dessa vergonha, porque falam, não, peraí.
Então, tá no Netflix. Quantas pessoas passaram por isso? Ah, 3 mulheres, 4 mulheres? Não, mas eu também sou uma delas. É. E aí começa a ter coragem para poder falar. Porque realmente é muito pesado para a pessoa. E aí o Carlos está falando aqui, tem a manipulação para acreditar nas mais absurdas mentiras, o que também desperta vergonha e julgamento. Você começa a acreditar em mentiras tão absurdas, mas que você já está ali envolvido naquele relacionamento. Então você acredita na pessoa, né? E aí você ainda Sim, tem a vergonha de acreditar numa mentira. verdade. A Silvana falou uma coisa assim, não julgar salva vidas de muitas mulheres. E é verdade, tem toda a razão, Silvana. É muito Porque verdade. você falou essa questão do Tinder aí, a gente vê, como a gente falou, que são homens e mulheres que caem. Tem aquele jogador lá se eu não me engano, jogador de vôlei da Itália, se eu não tenho certeza, tá? Ah, Poderia até ter estudado isso mais para poder falar. Ele ficou assim, ele foi dando dinheiro para uma golpista, né? Que falava que era, se eu não me engano, Alessandra Ambrosio, a modelo. nossa. Então, assim, a gente tá vendo? Acontece com as pessoas. E ele foi caindo, ele estava tendo um relacionamento com ela. Então, essa questão da carência, ela acontece com todo mundo. Infelizmente, com as mulheres acontece um pouquinho mais. Tem uma série, eu esqueci o nome agora, mas eu vou deixar, quando eu salvar a live, eu vou deixar lá. É uma série na Amazon, são histórias reais, né, que aconteceram aí durante a pandemia. E teve um episódio que a moça estava passando por isso, sobre a questão do abuso, da violência psicológica, patrimonial, tudo. Então, assim, e eu lembro de uma cena muito forte, assim, que quando ela viu que ele estava indo embora, que ele não queria mais ficar com ela, ele falou, porque eu estou muito preocupada, minha empresa XXX está acontecendo isso. O que ela fez? Quanto que é? De quanto você precisa? Foi lá, assinou um cheque e deu para ele. E ela tinha culpa? Ela não tinha culpa. Ela foi entender tudo isso depois, Foi. lógico, né? É o que a Mas Silvana assim, falou aqui. Quando a gente está envolvida, a gente acredita em qualquer tipo de história. tudo. Você acredita em tudo. E aí não. E aí você não tem a régua de julgamento com aquela pessoa, porque fala, nossa, mas ele me ama, ele me trata assim. Como que ele poderia fazer isso comigo? Sim, Né? sim. Ó, o Júlio tá falando aqui que a série Não Foi Minha Culpa. Agora, Ah, não tenho certeza se foi na Amazon ou no HBO. na Amazon. Na Amazon. E teve Lembro também que um desses casos aí, um desses casos famosos, foi de uma senhora que também ficou muito tempo se relacionando com Johnny Depp, né? Sim, Na cabeça dela verdade, era o verdade. Johnny É Depp. recente É esse. recente. Era o Johnny. Inclusive, depois, foi logo quando ele respondeu o processo, tal, e aí ele falava, eles já se falavam antes, e aí ele falava, inclusive, que ele precisava de dinheiro para o processo. E ela dava o Nossa, gente. dinheiro para ele. Então, assim, você vai julgar a pessoa? Não, a pessoa está envolvida numa de tanta maneira, né? De uma tal maneira, assim, tão profundamente, que ela acredita numa situação dessa. Então, o que passa na cabeça dessa pessoa? Não dá para julgar. É, Não dá para julgar. não mesmo. Eu estava vendo hoje à tarde a doutora Ana Beatriz, uma psiquiatra maravilhosa que muita gente Maravilhosa. reconhece. E aí uma das minhas mentoras aí, ela falando o seguinte, que tá saindo com uma pessoa, já ela fala assim, a gente sempre tem uma amiga ou um amigo que a gente tem total confiança. Sim. Vai falando, porque às vezes você não tem discernimento do que está acontecendo e ter uma pessoa que você confia falando ali, talvez você consiga não cair nessas coisas. Mas Tá. se cair também, a culpa não é sua. E é verdade. É, São todas vítimas, né? exatamente. E eu acho muito importante a gente trabalhar isso sobre o não é culpa da pessoa, né? Porque Sim. eu lembro que a época, além de estar falida, além de estar com a minha autoestima no chão, além de estar tudo,
Eu queria, assim, cavar um buraco e me esconder inteira ali para que ninguém nunca mais me visse de tanta vergonha que eu tinha de tudo que aconteceu. Como é que eu tava aqui no início de um relacionamento, tava bem, tava tranquila, tava vivendo a vida, de repente eu tava aqui, do nada. E aí, como que eu ia explicar isso para as pessoas, né? Porque a gente se sente na obrigação de ter que ficar explicando tudo. E a gente não tem que Sim, explicar nada, a vida é nossa. Então, assim, as pessoas perguntavam tanto e as pessoas vinham falar de uma certa maneira, assim, tipo, poxa, Isabela, mas você, qual que é a minha diferença para outra pessoa? Por é que eu? verdade. Né? Como você falou, não tem cara, não tem classe social, não tem nada disso, nada disso importa, né? Isso acontece, pode acontecer com todo mundo. Então, assim, por que chegar para mim e falar assim, nossa, Isabela, mas logo você? Nunca imaginei que isso pudesse acontecer com Você é você. tão inteligente, como Você você vai cair numa é tão dessa? inteligente, você é estudada. E É, assim, na hora de um relacionamento, a gente não entra num relacionamento com diploma, né? A gente entra num relacionamento, quem entra realmente num relacionamento, entra com sentimento, não entra com, olha, eu sou formada em tal, e então presta atenção que você não tá falando qualquer um, não. Você entra é inteira. verdade. É. Você entra inteira, entra baseada na confiança e em Exato. acordos, né? Regras. Olha, eu não gosto que você faça isso. Esses acordos que tem mesmo, né? De um relacionamento quando está começando e tal. Então, assim, é muito difícil você enxergar que que aquele momento que você está passando vai te dar esse montão de problemas lá na frente, né? Exato. A gente não consegue. E também, quem é que começa a se relacionar achando que vai dar tudo errado, né? Silvana, eu acho que, assim, isso acontece mesmo e não se culpe por isso. Eu espero que você já tenha se conversado, se perdoado. Se quiser, a gente também está à disposição. Mas não se culpe por isso, porque já Silvana é passou. uma Não vai ter. querida. Silvana Exatamente. já tá aí numa outra já tá maravilhosa. Ótimo, É, ótimo. Perfeito, e aí, perfeito. assim, uma coisa também importante da gente falar ainda, né, nessa coisa do não tem cara, né? De não Uhum. tem. Não tem uma vítima. Não tem como você falar quem é a vítima, né? A vítima pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer pessoa. Estereotipar. Não tem como estereotipar, exatamente. E aí, assim, essa dica do falar com amigos, ela é muito importante. Ela é muito importante, né? Porque muitas vezes até a gente acha que a gente está imune. Né? Então, assim, eu já É, passei por um relacionamento abusivo, eu já sei como é que funciona, eu já sei como é que ele é, eu já tô mais escolada, mas as manipulações são outras, né? As pessoas podem te fisgar de uma outra maneira. E sim, aí, o conversar com um amigo, o conversar com outra pessoa de fora que vai enxergar coisas que a gente não enxerga, né? E eu verdade. faço isso muito com um amigo meu. Eu conto tudo pra ele, ele fala assim, escuta, mas você não acha que isso aqui tá um pouco esquisito? Aí você Boa. começa. Aí, antes, eu nem parava pra pensar, eu já falava assim, claro que não. Imagina, hoje eu já paro e penso. Falo, não, peraí, talvez ele esteja vendo coisa que eu não tô. Então, tô vendo. Verdade. É, Isso isso aí faz muito sentido, né? faz. Isso faz total diferença, a pessoa que tá vendo de fora. Tá vendo? E assim, e também tem aquela situação que assim, às vezes você tá tão envolvida ali que a pessoa chega falando para você e você também não acredita, né? Que isso também pode acontecer, né? Mas E eu, você, eu inclusive, penso pode afastar a pessoa. exatamente, mas eu penso ainda hoje que é o que eu acredito, assim, que a mulherada tá mais esperta, sabe? A mulherada tá mais assim, porque assim, tem muita gente falando sobre isso. O assunto narcisismo virou pauta, né? Assim, as pessoas estão falando muito sobre narcisismo, violência, relacionamentos abusivos. Sim. Então, assim,
Parece que é o que eu sempre falo, nem todo relacionamento é abusivo, às vezes é só dar ali uma. Você já tem, você tem até uma frase, né? Que às vezes não é tem dois tipos de abuso, né? Uma coisa assim. Já vou deixar você falar, mas eu vou só concluir. A gente fica assim nessa situação de deixa a gente vulnerável, porque fala assim, poxa, mas será que se eu falar para ela que está acontecendo isso, será que ela vai entender, né? Será que a minha amiga vai entender? Então assim, a gente fica nessa coisa. Vou ou não vou, mas a mulherada está muito esperta hoje. Por mais que a gente saiba que o índice de estelionato sentimental aumentou, mas eu ainda acredito que a mulherada está ligada, né? Tá É. ligada. Às vezes não sabe como sair, mas ela tá ligada. E às vezes também aumentou porque elas resolveram falar. Ainda não a Isso é. quantidade que deveria, né? A gente sabe que esse número ainda é muito menor do que a realidade, Sim, mas sim. como tem falado muito sobre isso, talvez isso tenha caído um pouco do tabu, né? Tenha deixado de ser tão vergonhoso, entende que isso acontece com mais pessoas, Uhum. e que ela não é a única. Então, assim, uma coisa que eu queria falar antes do outro assunto ainda é que, assim, eu escondia muito. Então, assim, ele ia toda semana, ele tinha que ir para o Rio de Janeiro para trabalhar, para ver os filhos, para não sei o quê, e quem pagava essas passagens era eu. E aí as pessoas me perguntavam, nossa, mas como ele viaja? Então, assim, as pessoas já estavam ligadas, né, de Sim. que alguma coisa estava errada ali, porque ele não tinha esse dinheiro. Como que ele estava viajando? Aí o que que eu falava? Ah, não, ele está indo a trabalho. Então, A gente ainda não. a gente começa a se boicotar, sabe? E acho que, assim, em algum momento, eu abstraí que eu que estava pagando tudo e eu só pagava. Eu só pagava e não tinha consciência de que aquilo era um abuso, né? De que aquilo era absurdamente, porque começou com passagens de ônibus. E aí depois já não era suficiente, tinha que ser de avião. E aí a situação foi tomando cada vez mais forma, e eu acho que ali foi o ponto que eu falei, cara, eu não tenho mais dinheiro para comprar passagem. Né? E aí foi quando já não tinha mais a utilidade. A Maila tá falando aqui, a gente sempre tem uma desculpa, a gente sempre tem uma desculpa. Então, É assim, eu verdade. falava que era o trabalho dele, ah, não, mas não sei o quê, precisa de tal coisa, nossa, ele tá se vestindo diferente. Ah, não, mas foi a mãe dele que deu. Né? Então a gente sempre tem realmente uma desculpa. Não é uma desculpa, a gente vai criando as coisas, né? E a gente acaba, às vezes, até omitindo, mentindo, né? Que nem você Sim. falou, assim, ele tá ainda a gente acha que está fazendo certo, né? Mas ainda creio que a mulherada está ligada, a mulherada está Eu esperta, acho que tá a muito pessoa... mais por conta disso, tá sendo tão falado, ainda bem, porque antes, né, era tão vergonhoso, né, você Sim, passar por um relacionamento abusivo, e aí então o que que você fazia? Você ficava, porque você não vai contar para as pessoas o porquê do seu término. Então o que que você faz? Você continua nele, você continua no relacionamento. Para que que eu vou terminar? Porque eu vou ter que me expor? é. Então eu prefiro ficar aqui. E uma coisa que eu tenho visto muito são mulheres que estão dando o rosto para o relacionamento abusivo, né? Então, assim, eu sou uma delas, a Silvana é outra também que dá o rosto de eu passei por um relacionamento abusivo, eu sou uma sobrevivente, eu superei um relacionamento abusivo. E a gente precisa de mais pessoas dando esse exemplo, né? De que não é vergonhoso, isso pode acontecer com qualquer um e começar a tratar isso de uma forma mais natural, para que isso deixe de existir. Né? A ideia é que a gente pare de falar sobre quando parar de existir. Né? O que eu não acredito que vá parar de existir, mas que diminua. Né? Que assim, pô, a gente tem espaço hoje. A gente tem espaço É. hoje na sociedade, a gente tem voz, a gente pode falar sobre tudo. Então, assim, sim, aconteceu isso comigo. E sim, eu já superei, já vejo as coisas de uma outra maneira, mas você que está passando por isso, acredite que pode mudar.
Sim. Você sabe que eu falo assim que a gente fala assim essa questão de dicas, tal, né? Eu não gosto da palavra dica, quem me Uhum. segue aí sabe que eu não gosto da palavra dica, eu acho muito falho, eu acho que a gente gosta, a gente dá orientação. Então a gente já deu a orientação, e também não tem uma receita. Porque assim, no começo da live, eu falei sobre, eu dei algumas orientações, olha, presta atenção, a pessoa está sempre se vitimizando, a pessoa está sempre, tudo acontece com ela, coitadinho, né? O mundo é incompreensível, ninguém compreende essa pessoa, a minha ex-mulher era uma louca, isso a gente já sabe que isso vem mesmo. Basta você saber o quanto você vai acreditar nisso. Mas mais do que isso, como eu falei, não tem uma receita, porque eles são muito espertos. Pensa, gente, eles são estelionatários. Então, assim, eles são muito espertos. Então, assim, para chegar e falar, ele já te estudou, ele sabe onde é a sua ferida, então você tem que se fortalecer. Se fortalecer É. o quanto antes e o quanto melhor, né? É isso mesmo. Eles têm toda a técnica. Imagina que eu ia pensar na minha vida em fazer um depósito de um envelope em branco para ter um comprovante ali. Isso nunca passou pela minha cabeça, mas na cabeça de um estelionatário, isso é fichinha. É normal, eles estão acostumados com isso. Exatamente. Então, assim, eles têm formas de pensar que a gente não, né, nós que não somos estelionatários, a gente não consegue alcançar essa esperteza, a forma com que eles passam as pessoas para trás, né? Não faz parte da gente. Então, coisas desse tipo, a gente se julga, a gente se culpa e tal, mas é impensável. É impensável. Não É, teria como você pensar numa coisa dessa, porque não é, a sua mente não pensa assim. verdade, Então, verdade. Eles são muito mais ágeis nisso tudo, né? Muito mais ágeis. muito mais espertos, eles são inteligentes, eles estudam, eles sabem das coisas. Eles sabem com quem que eles estão falando, com quem que eles estão mexendo, com quem que é uma pessoa empática, é uma pessoa boa, é uma pessoa que vai querer ajudar, é uma pessoa que vai estar ali, que vai ser parceiro. Essa é a pessoa, né? E Essa aí é a você pessoa. pensa, essa é a pessoa, né? Esse é o perfil da vítima. Não estereotipando, mas assim, são essas pessoas. Eles não vão atrás de uma pessoa como eles. Porque eles Não, sabem que mas aquela pessoa não vai dar o que eles querem, né? não pode ser mais esperto do que eu. Exato. Ó, a Mayla tá falando aqui. Eles trivializam o anormal. É, E ainda fala que você. Como é que é? é que eu não consegui entender também. Vamos ver. Você é louca? Que você é louca. Tipo assim, É, eles fazem. Eles acham que o anormal é normal e você ainda é a louca. Né? Então, você assim, ainda. como se eles fossem os normais e a vítima, a pessoa que tá ali sendo a louca, né? Sendo passada para trás. Bom, eu não sei mais Era isso quanto tempo, faz que ela tempo, queria eu dizer. tenho umas lives agora, eu não sei quanto tempo mais que vai numa live, se vai mais de uma hora, não sei, ainda nem pesquisei sobre isso. Mas, Isa, é muito bom sempre receber você, com muito esclarecimento, né, para a gente passar. Eu continuo nessa frase de espalhar a palavra, de botar para que todo mundo aí tenha conhecimento, tenha acesso a isso. Eu espero que a gente traga muito mais informação. Gente, para quem não sabe, a gente também tem um podcast. Eu vou deixar anotadinho aí. Isabela tem um quartinho já no podcast. A gente já fez um puxadinho lá para ela, é muito bom. Então, assim, para quem é fã, a gente vai estar sempre ouvindo a Isabela. Muito obrigada a todos que ficaram aqui com a gente. Mas, assim, a gente pode continuando aqui. Eu só estou com medo, assim, de cair. Não sei quando vai cair, então, mas a gente pode continuar, Isa. Vamos lá. Não, eu só queria deixar um recado. Primeiro, agradecer sempre aí. Você é uma querida e eu vou estar sempre aqui disponível para a gente conversar e exatamente sobre isso, em falar, em tirar esse estereótipo da vítima coitadinha, que eu não gosto disso.
A vítima, ela pode ser qualquer pessoa, ela não é uma coitadinha, ela é uma pessoa normal que passou, sim, por situações e que outras bilhões de pessoas passam. Então, e assim, o que serviu muito para mim, e eu quero passar, que é o não se julgar. Né? O julgar o outro, a gente já vem falando muito sobre isso, né? Nas minhas palestras, em tudo eu coloco bem grande, não julgar. Mas não se julgar, sabe? Não se colocar na forca. Não ir lá e Sim. ficar se chibateando, porque não é assim. Né? A gente tem que se perdoar. Isso pode acontecer, a gente não é burra, a gente não é idiota, a gente não é nada disso. O que acontece com a gente pode acontecer com qualquer pessoa. E é isso, gente. Eu acho que o mais importante é isso, sabe? Deixar isso gravado na memória, que não se julgar, se perdoar. Eu sempre que vou atender uma pessoa, sempre que vou atender uma mulher, ela vem e fala para mim, é o que aconteceu, olha, eu sei que você vai brigar comigo. Eu falo, olha, a primeira coisa é que aqui não tem régua de julgamento. É a primeira coisa, porque assim, essa mulher já está passando por tanta coisa lá fora, ela vai chegar aqui em um lugar que é um lugar de acolhimento, né? Eu vou julgar, né? Que eu estou fazendo desse lado aqui, né? Então tá errado. Esse não julgar é muito importante, Isa. Tem toda a razão. Essa regra de julgamento, ela aqui não existe. Ninguém precisa dela aqui, né? Bom, gente, O muito Douglas aqui feliz. tá falando como é que ele falou aqui? Assistindo a live na TV com a mamãe. Muitos aprendizados hoje. Júlio falando conteúdo muito importante, continua espalhando a palavra. Maila, se acolher e se curar. Terapia é vida. Gente, terapia. Sim, Terapia. Muita terapia. Eu só consegui, assim, levantar lá do meu fundo do poço com terapia e rede de apoio. Então, eu gosto sempre de tocar no assunto da rede de apoio. Ontem eu até fiz lá o pessoal pensar sobre isso, né? Quem é rede de apoio deles e se eles são rede de apoio de alguém. Né? É uma reflexão. É uma reflexão muito importante, porque às vezes a gente precisa de uma rede de apoio, mas será que eu também estou conseguindo contribuir, né, com isso também? Então é muito importante mesmo. Gente, foi um prazer receber vocês aqui. Estou muito feliz que a gente está trazendo essas lives de volta aí, né? A gente vai ter mais 2 agora, falando sobre fisioterapia pélvica é diferente de pompoarismo, é tudo igual. A gente vai trazer uma expert aí para falar sobre o assunto. E vamos ter também sobre violência patrimonial, né? Vou trazer uma jurista para a gente falar. No mês das mulheres, a gente fala aqui sobre terapia, sexualidade, mas de qualquer maneira, no mês das mulheres, a gente precisa trazer todos os assuntos, porque nem tudo a gente precisa misturar os assuntos aí para poder ajudar a mulherada quanto mais melhor. Exatamente. Se unir, né, Eli? A gente tem que se unir. A gente vê aí muita mulherada hater, né, de coisas sérias que a gente fala. Então, assim, eu acho que é se unir e para que a gente ganhe cada vez mais força, porque a gente ainda está nessa caminhada. Tá. Né? A gente ainda não tem o espaço que a gente merece, o espaço que para igualar, né? Não é nem para ser mais, não é nem para ser menos, não é nada disso. É para igualar. A gente tem que ser igual. Exatamente. Só isso que a gente quer. Exatamente. Muito obrigada para quem chegou aqui. Obrigada. Ficou com a gente até agora. Obrigadão. Um beijo, muito obrigada, gente. amiga. Muito obrigada. E um beijo, Eli. Estou sempre à sua disposição. Obrigada, Isa. Obrigada beijo. mesmo. Vou salvar a live, vou salvar para você também, tá bom? Obrigada. Um beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.